Bom, e fizemos esse trabalho, organizamos fase 1, fase 2, fase 3, reestruturamos, temos um processo. Manutenção, como é que a gente preserva daqui para frente? Cara, transparência. Transparência, treino, documentação. Fala galera, mais um conteúdo do Hook Talks. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa jornada. O Hook Talks é um projeto na qual a gente conversa com profissionais, com executivos que estão nas empresas, que estão trabalhando, estão nas operações, estão lidando com desafios, com oportunidades no dia a dia dos negócios, ou seja, as pessoas que realmente estão no operacional e vão trazer aqui para nós muito aprendizado, muito conhecimento, muitas dicas. Então esse é o propósito do nosso canal. Agradeço muito a você que acompanha os nossos vídeos, que curte os nossos vídeos. Gente, o conteúdo de hoje é muito legal. A nossa conversa de hoje é super especial e é um tema muito importante, aliás, um tema que eu diria que é um dos mais relevantes dentro do contexto de CRM em geral. E quando eu falo de CRM, eu não estou falando só do CRM de vendas, eu estou falando da gestão completa do relacionamento do cliente, do marketing ao pós-venda. E esse tema é o tema de governança, de gestão, controle de toda a operação de CRM nas empresas, que eu diria que é realmente bastante importante. E, gente, para participar e conversar com a gente, hoje eu tenho uma convidada super especial, uma amiga, uma parceira, que conhece muito, tem uma trajetória brilhante, está hoje numa das principais empresas, na verdade numa empresa hype, do segmento financeiro, do segmento de investimentos, e ela lidera toda essa operação de CRM lá, e eu tenho certeza que ela vai trazer muitas dicas e muitas sugestões práticas para a gente aqui hoje na nossa conversa. Bom, comigo eu tenho muito prazer de receber a Flávia. Flávia hoje é sócia da Suno. Flávia, muito obrigado pelo convite, é um prazer ter você aqui com a gente, Eu sei que a sua agenda é super complicada, Difícil conseguir um tempinho na sua agenda, então super obrigado aí por aceitar, é um prazer. E, bom, a galera quer saber muito sobre gestão, sobre governança e, bom, bem-vinda. Obrigada. Até acho que vou pedir para você me apresentar, porque você foi melhor do que eu. Poxa, mas eu que agradeço. Vamos lá, como eu puder contribuir. Boa, boa. Pessoal, é isso. Então, hoje é um tema super quente, Então, governança, gestão, controle de operações de CRM. E a Flávia vai compartilhar um pouquinho do aprendizado, um pouquinho da vivência dela, dentro desse contexto. Flávia, vamos lá, vamos começar? Bora. Bora, boa. Bom, antes de entrar nos tópicos, eu tenho aqui algumas questões importantes para a gente discutir, eu queria que você contasse para a nossa audiência quem que é a Flávia, E hoje você está numa das empresas mais relevantes do segmento. E qual foi a sua trajetória para chegar na posição que você está hoje? Hoje você tem uma posição de liderança, cuida de um time, cuida de projetos estratégicos. Então conta um pouquinho para nós, quem que é a Flávia e essa sua trajetória tão rápida de sucesso, Vamos lá. Existem várias Flávias, assim. Aquela? Boa. Aquela. Tem a que se perde na câmera. Essa é uma Flávia que realmente não acontece. Eu gosto de falar que assim, eu sou uma pessoa formada pela Suno, porque eu tive praticamente um trabalho antes da Suno. Eu fiz um trainee de marketing, então eu cismei que depois que eu me formei na faculdade, eu me formei em administração, eu cismei que eu queria na sequência já fazer uma pós em marketing, que era um assunto que eu gostava, e eu queria fazer um trainee, assim. Eu tinha que fazer aquilo da minha vida. Então eu comecei a dar aula no INSPER, que foi onde eu me formei, e aí eu ganhei uma bolsa para pós, e aí eu comecei a estudar marketing, decidi que ia fazer um trainee, fui para um trainee, e aí eu acabei ficando um ano nesse trainee, porque o então CEO da época me mandou uma mensagem no LinkedIn, falando, você não quer conversar? Eu tinha um perfil bastante específico já, porque mesmo na faculdade, o INSPER, ele dá um foco em gestão muito grande. Então, o curso de administração, por exemplo, você não tem um TCC, você faz um projeto de gestão numa empresa, então você já sai com um background de gestão. Então, a minha semente, assim, foi plantada lá, desde os primórdios no começo. Então, quando eu recebi essa mensagem do nosso CEO antigo, do Ale, que é um cara que eu admiro grandemente, ele falou, vamos conversar? Eu falei, vamos conversar, por que não conversar, Pô, eu sou tão nova, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 30, então já são 6 anos lá. E aí, quando eu conheci a Suno era uma empresa de mais ou menos 20 pessoas,
sim, sem abrir faturamento números, mas um tanto bom menor do que hoje. E hoje a gente está ali passando as 200 pessoas. Então, Nossa. a gente foi num crescimento, de fato, muito grande nos últimos 6 anos. E eu acho que o grandioso de você entrar numa empresa nesse momento é que você faz de tudo um pouco. Então, você tem a chance de aprender de tudo um pouco. E eu adoro essa frase da Oprah, que sorte é você estar preparado quando a oportunidade vem. E eu acho que eu tive tudo, assim. Eu tive a sorte de ter topado o desafio, eu tive a sorte do Alexandre me encontrar. Eu estive preparada quando veio e aí as oportunidades aconteceram. Então, eu tinha um background de marketing, eu era antes da área de produtos, e aí, por um acaso, uma estruturação da empresa, eu acabei vindo primeiro para a área de inbound, que é meio junto com o HubSpot, porque a gente usa o HubSpot para fazer todas as comunicações da área de inbound. Aí foi o pezinho na área. E aí depois, com as alterações que a gente teve, eu acabei expandindo isso, e aí hoje eu tenho a gestão de basicamente 4 frentes comigo, né? Então eu tenho inbound marketing, que mantém CRM, e aí HubSpot e todas as demais plataformas que são integradas no HubSpot, que é o nosso cerne, inteligência artificial e analytics e projetos de marketing. Então, e aí agora eu tô começando MBA na Poli, de Data Science e Que Analytics. legal. É meio hobby, meio trabalho. Só né? tudo isso. Só tudo E uma isso. equipe abaixo de você de dezenas de pessoas. Qual o tamanho da hoje, equipe? Hoje, cara, meu time é fantástico, assim, era impossível fazer o que a gente faz sem meu time. Eu tenho braços direitos, esquerdos, pernas, troncos. Diretamente, eu admito que eu não sei, eu precisaria parar pra contar. Mas não são tantas pessoas, tá? A nossa estrutura, Legal. ela é bem eficiente, Otimizada. na verdade. Ela é muito otimizada, e eu acho que é o que precisa ser, inclusive, em momento de empresas em crescimento, você tem que ter um time otimizado, não adianta você ter gente pra caramba. Você tem que trabalhar bem, é isso. Então, acho que hoje, direto no meu time, deve ter umas 10, 11 pessoas mais ou menos, chutando, não fiz a conta, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas mais ou menos por aí. E seguimos assim. Esse é o meu time hoje. Super enxuto pro que a gente faz. Todo mundo de mercado que eu conheço e pergunta, pô, quantas pessoas você tem tocando essa área aqui? Eu falo, essa aqui? Que faz isso tudo aqui? X milhões de comunicações? Pô, eu tenho 3. Aí eles, o quê? Usem 3. Eu falo, cara, dá pra fazer. Então, eu acho que essa, inclusive, é a beleza de você saber fazer uma gestão bem feita de time da ferramenta, porque você não precisa de 40 pessoas para operar. Você precisa just enough para conseguir fazer o que você tem que fazer muito bem feito. E essa é a estrutura de hoje. Então, inbound, 3 pessoas e contratando mais uma. CRM, 2, 3 com automação. Inteligência artificial, 1 e analytics, 1. Então, a gente tem pessoas específicas com características excelentes. É bom para elas, porque dá visibilidade, é bom pra gente, é bom pra operação, é bom pra todo mundo. Todo mundo ganha, né? Todo mundo isso. ganha. Muito legal. Profissionalmente é isso. Não, e a Suno tem uma história muito bacana, né? De crescimento rápido, de ganhar visibilidade, notoriedade, né? Vocês realmente são líderes, né, do segmento, né? E assim, é uma máquina, né, de marketing, comunicação, de produto, assim, é colossal o trabalho que vocês fazem, né? É muito legal. Assim, a gente está no mercado financeiro e a gente tem um propósito muito claro. E a gente é muito sério com esse propósito. E eu acho que foi por isso, inclusive, que eu fiz a mudança. Claro que meu primeiro fator foi que eu ia aprender bastante, mas o segundo era acreditar muito no propósito da empresa, assim, e sinceramente a Suno nunca me decepcionou nesse sentido. A gente tem um propósito e é isso que a gente busca. E é uma empresa que, além de investimento, é uma empresa de marketing. Então, desde o começo, o próprio fundador de lá, o Thiago, ele era muito claro sobre, a gente é uma empresa de marketing, a gente tem que fazer isso bem feito. Então, um dos nossos pilares, a gente tem alguns, claro, um produto muito bem estruturado, tem que entregar um valor gigante para o cliente. Isso está escrito na parede da Suno. Vocês já foram lá, vocês sabem, tá uma frase, né? E o nosso pilar, acho que a nossa missão do time de marketing é pegar o outro direcionamento dele, que é a gente tem que ter um marketing muito bem feito para conseguir dar vazão nesse produto que é muito bom. E é muito bom para o mercado que a gente dê vazão para esse produto. Porque é um produto que beneficia todo mundo. Então dá até gosto, sabe, de fazer o marketing de um negócio que você fala, pô, me compra que eu vou te ajudar. Claro, incrível. Aí é muito mais tem um legal propósito, né? Tem um propósito. É muito mais gostoso com propósito. Incrível, incrível. É isso. Agora vamos lá, vamos entrar um pouco mais no contexto de CRM. E, bom, você veio para a área de CRM na Suno e lidou com diversos desafios. E vamos começar o seguinte. Se a gente olha o cenário macro, né, muitas empresas já utilizam ferramentas de CRM em geral, né, seja elas departamentais ou corporativas, enfim. Já é algo que tem evoluído e muitas empresas já acabam utilizando CRM. Mas, em muitos casos, né, quando a gente conversa com essas empresas ou tem acesso aos gestores, aos líderes,
a gente acaba encontrando muitos problemas de gestão, problemas de controle, de governança, de segurança. E eu queria ouvir a sua opinião. Como é que você vê esse cenário? Né? Ou seja, não é só a tecnologia, não é só usar a ferramenta, não é só ter as pessoas bem treinadas, ou seja, tem todo esse processo que é crítico, né? Como eu falo, de gestão, governança, controle e tudo mais. Como é que você vê esse cenário? Qual a importância para você, né, de você ter essa camada bem estabelecida e quais os riscos que isso pode, né, ocasionar para as empresas? Eu acho que, na verdade, é um movimento comum, porque, usualmente, as empresas, quando elas vão implementar um CRM, é porque elas estão numa fase, elas provavelmente estão crescendo. Elas querem uma estrutura que vão viabilizar um crescimento que elas estão tendo ou prevendo de ter. Acho que esse é o primeiro objetivo de alguém que implementa um CRM, seja ele qual for, ou qualquer ferramenta que você vai integrar junto do teu CRM. Tá? Nesse momento onde você tem um crescimento previsto ou em andamento, você está acelerado. Então, você é cobrado por resultado, você tem que bater uma meta de receita, você tem que bater uma meta de leads, você não tem que andar rápido, assim, você tem que correr. E no momento onde você tem que correr, o que você acaba abrindo mão é um pouco do preciosismo da organização, e eu acho que isso é totalmente natural, isso é comum, isso é do momento que você está vivendo. E é até benéfico que você faça isso, porque dependendo da velocidade que você tem que alcançar, de fato, a tua primeira preocupação é alcançar o resultado, porque não adianta você ter uma excelente gestão se você não bater o resultado que você tinha que bater. Então, eu acho que é bastante comum isso acontecer, e não é necessariamente um demérito do momento anterior, é uma evolução. Empresas evoluem, elas têm momentos. Um monte de cientista estuda os movimentos de negócios, de mercado, e é cíclico, e as coisas acontecem. Então, eu acho que você passa um movimento de preciso implementar coisa pra caraca, assim, preciso fazer isso aqui rodar, preciso ter um monte de fluxo, preciso trazer todas as minhas informações pra cá, e aí depois você para e fala, boa, tenho 1.500 fluxos, tenho 3.000 listas, tenho 4 milhões de pessoas aqui, e agora? O que tá ligado? O que essa pessoa tá recebendo? Então, eu acho que é um movimento normal de acontecer. O impacto disso, na verdade, depende da grandeza do quanto tempo você demorou para priorizar a sua gestão, que eu acho que, de novo, está diretamente vinculado com as próprias prioridades da empresa que você está, normal isso. Mas o ponto do CRM e do inbound marketing, que faz uso, né, da ferramenta do CRM para se comunicar, é que a gente é ponta. A gente só não é mais ponta do que um time de vendas. Se você tiver um time de vendas, ele é ainda mais ponta do que você. Mas se não, você é a ponta final para falar com o cliente, para falar com o lead, para soltar a comunicação. Você é o que vai clicar o botão do que a pessoa vai ver. Então, o impacto, na verdade, ele é direto. Porque ele é o impacto do que quer que seja que você vai comunicar para a ponta. Então, estou comunicando venda, se não está clara a tua gestão, você impactou receita. Estou comunicando, sei lá, uma distribuição de um conteúdo gratuito, você está impactando lead. Tive que deixar minha estrutura inflada porque eu tenho muita coisa que eu não consigo gerir, você está impactando lucro. Então, diversos. E usualmente são indicadores bem na ponta final mesmo, por ser um canal ponta. Muito legal, muito legal. Eu adorei esse contexto que você trouxe, né? Ou seja, geralmente as empresas estão, né, numa trilha de crescimento, de busca de resultados, de aceleração, e aí acaba, né, adotando, implementando, partindo para uma plataforma de CRM. E como você falou, ou seja, eu tenho que entregar o resultado. Eu tenho que bater a meta, o negócio não para, e eu tenho, mesmo assim, colocar a tecnologia para trabalhar ao meu favor. E a gente implementa, faz e coloca para operacionalizar, mas são fases, são momentos, eu acho que não tem nada de errado, como você bem falou, não é nenhum demérito, né? Acho que é uma fase inicial que todas as empresas, ou a maioria das empresas passam por essa fase, mas tem um momento que você tem que parar, né? Porque depois o risco, como você falou, o CRM muitas vezes ele está ali dando suporte para as áreas que estão no front, sejam as áreas que estão no atendimento ao cliente, né? E aí você tem pesquisas, algo errado que dá, você pode disparar uma pesquisa de NPS para uma base, você tem um time de vendas que também está no front, e você tem um time de marketing. Uhum. Ou seja, o risco, a partir de um determinado momento, quando você vai ter uma operação maior, mais complexa, é maior, né? Então, eu acho que faz muito sentido, mas eu queria ouvir de você também, aproveitando esse contexto que você trouxe, é o seguinte, quais são os sinais, os indicadores que você vê que é hora de parar?
que a empresa olha e fala, olha, puxa, chegamos até aqui, muito bem, obrigado, agora a gente precisa parar e talvez reorganizar, revisar, reestruturar, auditar o que foi feito, corrigir. Então, quais são os indicadores, assim, os sinais que você fala, ó, a gente precisa repensar? Não, perfeito. Eu acho que, assim, alguns, o mais claro dele, o mais prático para quem for viver, vão ser fatalmente as mensagens de por que eu recebi esse e-mail? Por que o cliente tal recebeu tal coisa? E você fala, cara, preciso descobrir. E aí você vai descobrindo, você descobre porque ele recebeu aquilo, só que no caminho você descobre que ele recebeu mais umas 5 coisas. Você não tem direito de certeza do, poxa, mas por que será que a gente enviou isso daqui? Então, aí começam uns sintomas de que talvez você deixou uma estrutura um pouco mais complexa do que você consegue acompanhar, porque eu tenho a teoria de que se você não consegue responder em 5 segundos, provavelmente tem alguma coisa ali que você precisa descobrir. Porque é para ser um pouco mais simples, não é para toda vez ter que fazer uma investigação, não é para você sentir a sua conta do CRM mais pesada do que ela poderia ser. Não é o ideal que você tenha uma pessoa no seu time só para fazer correções paliativas. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, quando você tem muita correção paliativa, né, muita coisa tabajara, assim, poxa, preciso vamos fazer uma correção temporária aqui. Quando você começa a fazer temporário em cima de temporário, vai chegar uma hora que o teu temporário vai explodir. Um castelo de cartas, né? Não Qualquer coisa que você puxa. Exatamente. E aí você tenta mexer uma coisinha, você desestrutura outra. Aí você fala, cara, talvez seja a hora de mexer nisso daqui. Só que, de novo, tem que estar alinhado com o negócio. Porque se você vai mexer no CRM, você está mexendo em tudo, porque é uma coisa muito central. Então, você está mexendo em venda, você está mexendo no marketing, você está mexendo nos X canais de comunicação, na experiência, no tudo. Depende muito de como a empresa usa o CRM. Então, tem empresas que usam para onboarding, tem empresas que usam para vendas, tem empresas que usam só para social, só para ads, só para e-mail, só para inbound marketing. Então, depende da usabilidade. Então, a empresa tem que estar preparada para, de repente, dar uma pausa ali. Falar, eu vou ter o meu resultado impactado um pouquinho nos próximos 1, 2 meses, porque eu preciso fazer essa gestão para daí decolar. Então, tem o sintoma da dor da área, só que às vezes você vai ter que engolir esse sintoma até a empresa estar num grau de maturidade o suficiente preparado para você trabalhar naquilo. Então, tem que ser uma junção dos 2 fatores. E aí é onde eu acho que entra uma pessoa com um perfil de gestão, com um perfil de organização, com um perfil de entender o problema, de entender o negócio, de entender se a sua conta está alinhada com o seu negócio. E aí você começa quase que uma correção. Só que é uma correção, vou para a analogia dos carros, é uma correção assim, é trocar a roda com o carro andando. Porque é mais ou menos isso que você faz quando você tem um CRM e você tem uma operação já rodando. Você troca a roda com o carro em movimento. Só que não dá para parar, né? Não dá para parar. Vou desligar e ligo daqui 15 dias. Não tem como, né? Exatamente. E eu acho que, na minha opinião, quando você vai trocar a roda com o carro em movimento, você só é capaz de fazer isso porque o carro está em movimento. Então você teve que subir o que você subiu. Você teve que criar aquela estrutura para botar o carro em movimento. O que não significa que você vai deixar o carro em movimento com o pneu furado, tem coisas que você tem que ancorar. Mas, de fato, a primeira coisa é botar ele para andar. Ele andou, depois de um tempo você vai falar, cara, eu preciso trocar essa roda. E você vai sentir. Talvez você precise trocar a roda, mas você não tem o dinheiro. Então tem que ter uma sinergia de momento de... Muitas variáveis que você precisa analisar. Que a roda tá ruim, estou com dinheiro para comprar a roda, é igualzinho no CRM. Assim, sentir a dor, a empresa tá preparada, vamos arrumar. Maravilha, né? Maravilha, muito legal, muito legal. E deixa eu explorar um pouquinho mais, né? Poxa, comecei a ter esses sintomas, como você falou super bem, poxa, fiz uma comunicação que não deu muito certo, um processo que rodou, que acabou gerando um problema, eventualmente numa área de negócio, numa equipe, ou até realmente no front com o cliente, comecei a sentir. O que eu faço? Imagina que a gente tem aqui a nossa audiência, né? Você que está assistindo esse conteúdo, esse nosso bate-papo, você está usando o CRM, começou a sentir esses problemas, essas dores, esses sintomas que a Flávia comentou. Bom, qual que é a primeira ação? Ou seja, quais são as atividades, o que eu faço? Faço um inventário, desligo tudo, começo do zero, ou troco a roda do carro com o carro andando. Que dicas ou sugestões você traz aqui para nós, traz para a nossa audiência, para quem está passando por isso, para quem já implementou, passou por uma fase inicial, agora tem, né, uma operação complexa, como você falou, dezenas, centenas, milhares de fluxos, dados com não muita qualidade, listas e tudo mais. Bom, qual que é o primeiro passo, o segundo, o terceiro? Nossa,
Cara, assim, o primeiro passo, eu acho que é se perdoar, porque vai acontecer. Tipo assim, não é culpa sua, sabe? Você não é um monstro, tá tudo bem, faz parte da evolução, isso acontece mesmo. O segundo passo, sinceramente, é não procurar culpado, porque não tem, é o que eu falei, é momento de mercado. Você teve que botar o carro para andar e você agora tá no momento que você vai trocar o carro. Se você vai frear o carro, fazer um do zero, comprar um novo, ou se você vai tentar arrumar o que você tem, aí é muito situacional, na minha opinião, do tamanho do que você vai ter que corrigir. Porque o ponto do CRM, e quem usa sabe, é que tá tudo muito interconectado. Então, se você mexe na informação do cliente, muito provavelmente você mexeu no gatilho de algum fluxo, que muito provavelmente vai mexer no pipeline de vendas, que muito provavelmente... E aí você faz relatórios, é um efeito em cadeia. Tudo, né? É um efeito em cadeia. Então, numa parte mais prática, e foi o que a gente fez, e funcionou muito bem pra gente, o primeiro passo que a gente deu foi o entendimento de negócios. E aí você não faz sozinho. A gente acionou todos os heads das unidades de negócio, Legal. a gente tem um time, até então a gente tinha um time de business performance, que era o time que ajudava a gente nesse tipo de desenho, inclusive. E você precisa compreender o teu business. Aí você fala, ponto zero, assim, a minha conta tá alinhada com a minha estrutura? Se sim, check 1. Se não, pensa. Porque a tua estrutura, querendo ou não, ela parte das tuas unidades de negócio. Então, no caso da Suno, a gente tem algumas unidades de negócio. E isso tem que ser alinhado com a estrutura do CRM. Então, se eu tenho X unidades de negócio, eu vou querer ter X BUs. Eles têm políticas diferentes? Faz sentido que seja o mesmo lead? Eu posso trabalhar essas pessoas igual? Tem tanta sinergia a ponto deles estarem no mesmo lugar? É um ponto de partida. Ponto 2, como é que é o meu stack tecnológico? Como é que isso aqui vai se comunicar com o meu CRM, no caso com a minha HubSpot? Então, eu vou trazer tudo por API, eu vou usar um objeto nativo, ou vou fazer um personalizado. Depende muito da tua estrutura. Então, logo depois de você se perdoar e não apontar dedo pra ninguém que tá normal no negócio, desenha a tua estrutura. Porque, senão, a chance de você subir coisas desalinhadas e ter uma refação depois é muito grande. Então, eu acho que isso é algo que a gente fez muito diferente e todo mundo que eu converso de mercado pergunta pra gente, porque normalmente uma área de CRM, assim, uma área de inbound, você fornece. E no nosso caso, eu acho que a gente além de fornecedor, a gente tem que demandar. Então, assim, eu vou te fornecer, mas primeiro eu vou demandar de você, porque eu preciso entender o teu negócio, porque senão eu vou subir um negócio errado. Então, eu acho que isso é muito, muito papel da gestão que está ali na frente para fazer a sua organização. Então, eu passo 0 entendendo o negócio. Depois que você entendeu do negócio, vai entender da HubSpot. E aí você entende como você junta as duas coisas. Então, você entendeu o business? Você entendeu as sessões da HubSpot? Pô, você não precisa ser especialista nisso. Inclusive, eu não sou. Se me pedirem para fazer um fluxo, eu vou demorar 15 vezes mais do que o meu especialista de HubSpot, que é um cara fantástico. Eu vou demorar muito mais. Claro. Só que você tem que saber que ele existe, saber para que ele serve, saber quais são as possibilidades de gatilho, o que você pode colocar na ponta final, isso aqui pode criar o quê? Você tem que saber, tipo, de informação para fazer o desenho. E aí você junta numa estrutura, fala, tá bom, então aqui é onde eu quero ir. E aí acho que o ponto final, a dica final é paciência. Porque depois que você entendeu para onde você vai, você tem que entender o como. E aí é o lance do carro andando ou você vai comprar um carro novo. Perfeito. Aí depende muito. O que você achou no diagnóstico? Qual que é a velocidade? Ele deu perda total ou tu furou 4 pneus? Eu não sei, depende do que você vai encontrar ali. E digo mais, depende do teu orçamento. Você tem dinheiro para comprar um carro novo? Você tá no momento de comprar um carro novo? Porque às vezes você até quer, mas você pode não estar no momento por qualquer razão que seja. E aí você não ficar parado. Você fala, eu sei que eu preciso trocar esse carro, mas por hora eu não vou deixar ele desse jeito. Então eu vou arrumando o que eu posso arrumar. E é isso. Ah, excelentes dicas, Flávia. Gente, olha que legal, eu fui até desenhando aqui um framework, né, um racional com essas dicas, adorei. Então, ou seja, o primeiro passo é você olhar e entender muito bem o negócio. Entender as áreas, os processos, as necessidades, né, ter esse mapeamento claro. Acho que você falou super bem, esse é o primeiro passo, né, ou seja, não começar pela tecnologia e sim pelo negócio, né. E o negócio muda constantemente, por isso esse exercício, né, recorrente de entendimento e evolução. Depois eu vou olhar para a minha tecnologia, para o meu stack de TI, vou olhar para o meu HubSpot ou para outros CRMs e entender bem como é a estrutura, como é a organização, o que ele tem, o que ele entrega, o que ele não entrega. E aí eu queria trazer um terceiro ponto, se eu puder contribuir para as suas dicas, que é, depois de olhar para o negócio, para a tecnologia, a gente olhar para a experiência do cliente. Como é a jornada hoje? Como está sendo essa experiência?
ela tem muita fricção? Não tem? Ela é fluida? A gente tem falado a mesma coisa, né, em termos de experiência, de verbalização de canais de marca, de relacionamento. Então, acho que colocar a experiência, acho que traz do cliente importante e traz um adicional dentro do que você colocou. Com certeza. E claro, a partir de tudo isso, você faz um diagnóstico e vai ter uma foto, né? Ou seja, bom, qual a situação? Né? Como é que eu faço agora? Isso vai gerar um plano de ação e aí você fechou muito bem para dizer, bom, qual é a velocidade? Qual é o tamanho do meu orçamento? Eu tenho um orçamento grande, pequeno, não tenho dinheiro, como é que eu lido? Então, achei muito legal, até fui montando aqui um racional de framework que eu acho que pode fazer muito sentido para você que está passando por isso, que está passando por esse momento e por esse desafio. Muito legal, viu, Flávia? E gera impacto financeiro? Conta para nós, assim, qual é o possível impacto em termos, talvez, de redução de orçamento, ou de impacto até de melhoria de performance, de eficiência, de incremento de receita? Não, vamos lá. Quando você tem muita coisa rodando em paralelo, é praticamente impossível de você fazer uma gestão do que está acontecendo ali. Isso é algo que eu conversei bastante com o meu time. Assim, se a gente tiver 200 fluxos mesmo ativos de comunicações saindo, a gente nunca vai saber quais são essas 200 e vai ser muito difícil a gente melhorar alguma delas. E se a gente reduzir para 20? Fica um pouco mais fácil, ainda é difícil. Se a gente reduzir para 10, 10 você faz gestão. Então você elenca top 10 estratégias que você tem e aí você melhora o que tá ali. Ao invés de você só fazer um controle de 200, você melhora 10. Então quando você faz isso, você melhora indicadores na ponta final, todos, taxa de conversão, engajamento, por consequência, receita. E comunicações, claro, de venda. Tem toda a parte de engajamento de lead, que você sofre também se você não tem, na mesma pegada que eu falei agora de receita, você também sofre com a parte de engajamento de lead, se você não tiver gestão, se você tiver muita coisa acontecendo. E aí, fazendo um paralelo com a sua contribuição no ponto anterior, você não sabe se você está falando a mesma coisa. Então, a mesma pessoa pode receber A e B no mesmo dia, e ser muito diferente. E aí você tem impacto em frentes diversas, né? Engajamento, Total. Receita, cancelamento de assinatura. E aí é um ponto que eu tenho certeza que quem faz muita comunicação, tem muito lead, sofre. Porque uma perda é uma perda. É muito difícil você conseguir trazer o cara de volta no teu canal. E você está pagando, que é exatamente a ponta final, que é, e você paga por esse cara. E isso é um negócio que poucas pessoas te contam, então a gente vai contar, porque é um segredo importante. Que você paga pelos seus contatos de marketing. Então, se você está perdendo pessoas, você, na verdade, nada mais é do que você pagar por alguém que não vai pagar o teu serviço ali. Ele pode, claro, comprar, eventualmente, ou engajar em outros canais fora do teu ambiente que está ali, né? Mas é uma pessoa que você, enfim, está pagando sem poder se comunicar. E eu acho que isso não faz muito sentido. Então, tem um impacto da frente de você ter um resultado melhor, e vender mais, e engajar mais, mas tem um resultado numa ponta de eficiência de custo. Porque quando você faz todo o seu desenho de negócios e você entende se está adequado ou não, e isso é muito importante que o gestor faça quando ele pega, não me adianta o contrato, vê lá o que você está pagando, vê tudo que você tem, vê o que você tem direito. Às vezes você está pagando um negócio que você não sabe que você está pagando. E tem muitas linhas, e é importante que você olhe uma por uma. Então, por exemplo, pode ter lá uma consultoria. Você fala, caraca, eu tenho uma consultoria, eu não sabia que eu tinha acesso a uma consultoria. E tem. Então, às vezes, você fala, caraca, então deixa eu usar essa consultoria que pode acontecer. Ou uma ferramenta qualquer ferramenta que o CRM entregue, você paga o CRM e você paga fala, outra caraca, eu não ferramenta. sabia que eu tinha isso daqui. Então, e a HubSpot é rainha em fazer novas features. Então, ainda por cima tem que acompanhar, porque às vezes você vai pegar uma outra ferramenta que faz um negócio que o teu CRM já faz. Então, é uma eficiência de custo gigante. E uma coisa que a gente tem que se atentar bastante quando faz essa estrutura, esse desenho, é entender o seu tamanho, assim, colocar um pouco a mão na consciência e falar qual que é o meu tamanho. Quantas pessoas eu deveria estar me comunicando para chegar no resultado que eu quero chegar. Então, considerando que eu vou ter essa taxa de conversão, considerando que eu vou ter esse horizonte aqui, tamanho de base de leads, eu chego naquela receita, porque às vezes você está pagando o dobro, o triplo, para nada, porque não é um cara que vai engajar com você. Então, uma das maiores boas práticas de CRM em quesito custo é garantir que você vai pagar pelo cara que pagaria você. Acho que é mais ou menos isso. Então, assim, se eu estou pagando por esse cara é porque eu acho que ele tem o potencial de amanhã me retornar algum tipo de valor. Não faz sentido você pagar para um cara que não recebe sua comunicação. Então, se você, por exemplo, só usa o HubSpot como disparador de e-mail, vamos pegar esse cenário extremamente simplificado, mas você só usa o HubSpot como disparador de e-mail. Aí você vai lá e contratou
sei lá, 1 milhão de contatos de marketing. Você vai fazer o teu disparo para tua base toda, você mandou para 50 mil. Por que raio você tá pagando 1 milhão? Sem dúvida. Ah, porque no meu, sei lá, no meu banco eu tenho informação de que 10 milhões passaram. Tudo bem, mas então 9 milhões e carambada, cancelou teu e-mail. O cara não tá te recebendo, não adianta. Então você tem que fazer todo um assessment de faz sentido ter essa pessoa? Eu tô realmente com uma estrutura eficiente? Eu tenho BUs na HubSpot que são de fato as unidades de negócio que eu tenho na empresa? Ou será que eu tenho aqui 2 espaços extras que eu vou usar daqui 10 anos? Pô, não faz esse tipo de coisa, entendeu? Porque isso daí pode trazer um resultado financeiro no curto prazo, pode fazer falta, pode ser importante. Não, total. E você trouxe um exemplo, assim, muito, muito bom, e eu diria que acontece muito, né? É aquela história de que eu preciso me comunicar com os meus leads e com os meus clientes. Sem muito ter propósito, razão, não, eu preciso comunicar porque está na minha meta que eu preciso mandar e-mail para todos os clientes todos os meses. Sem nenhuma estratégia, sem nenhuma análise, sem nenhum objetivo bem definido. E aí causa isso que você acabou de comentar, ou seja, você acaba tendo custos desnecessários e gerando efeitos, impactos negativos no ecossistema como um todo, né? Infelizmente isso ainda é uma realidade, a gente acaba encontrando empresas com esse perfil porque eu tenho que fazer, né? Sem esse racional que você colocou. Muito legal, Flávia. Bom, e fizemos esse trabalho, organizamos fase 1, fase 2, fase 3, reestruturamos, temos um processo. Manutenção, como é que a gente preserva daqui para frente? Para que não volte ao cenário anterior, que a gente consiga ter as práticas estabelecidas, a governança, né? Seja de processos, de uso, de usuário, de segurança. Como é que a gente consegue manter isso? Cara, transparência. Transparência, treino, documentação. Perfeito, é isso. Perfeito. São 3 palavras, sinceramente, porque você passa para frente tudo que você fez, você passa para frente o que ainda tem para fazer, porque se alguém conseguir não ter nenhum job para fazer no CRM, me chama, porque assim, eu nunca vi, não dá, o HubSpot não permite que isso aconteça, porque todo dia tem coisa nova saindo, então sempre tem coisa para fazer. Eu acho que o ponto 0 é você passar a mensagem de uma forma muito clara do que tem que ser feito e do que foi feito. E você tem que passar isso de uma forma isenta. E, na minha opinião, a única forma de fazer isso é documentando. Só, né? Não tem outra forma. Porque senão você pode interpretar errado. Você pode, falei A, fulano entendeu B, mas eu falei A. E aquela história do que o conhecimento está na cabeça das pessoas. Exatamente, Isso é um erro, você tira, né, da cabeça das pessoas. Exato. Então, e aí por isso o último ponto aqui é treinamento. Eu acho que você tem que democratizar o que você sabe. Então, assim, dá transparência, documenta e treina todo mundo que você tem, o máximo que você puder. Porque centralização de conhecimento é péssimo. Inclusive, a gente teve uma pessoa no time antes que era muito dessa teoria e que eu achava ótimo. Ela tentava muito fomentar que as pessoas usassem e ela passou muito pra gente quando ela saiu. Isso foi ótimo, claro. Porque você passar pra frente o conhecimento é o que eventualmente pode te poupar de cometer aquele erro de novo. Porque se alguém já cometeu, você não precisa cometer de novo, entendeu? Só que você só vai saber se tiver passado pra frente a informação. De preferência, documentado. Porque daí não fica aberta a interpretação. É óbvio que você não consegue documentar cada passo seu, isso é impossível. Claro que isso é impossível, então você escolhe. Você documenta o que tem maior impacto. O que é muito pequeno, e por isso que o perdão constante a si mesmo quando você está numa área dessas, ele é muito importante, porque alguns erros pequenos, eles vão passar, eles vão acabar acontecendo 1, 2, 3 vezes. Mas eu acho que o nosso trabalho é não deixar passar os grandes. Então você documenta tudo que tem um impacto relevante na ponta final. Você tem que priorizar. A não ser numa estrutura ideal, ser uma empresa que tem capital infinito, pode ter um time infinito, aí, beleza, se você tá numa empresa dessa, você pega lá o orçamento infinito e documenta tudo. Não existe, né? Porque praticamente não existe. Então é utópico você falar que você documenta tudo, porque não dá. Então o que a gente faz é documento crítico. Garante que o crítico não vai acontecer, garante que seu time saiba disso, e de preferência todo e qualquer conhecimento que você tem, coloca em algum lugar, grava a tela e põe no drive, é rapidinho, eu juro que é rapidinho. E ajuda muito quando você sai de férias e um amiguinho por fazer, tipo, tá lá, sabe? Então a gente fez uma central de conhecimentos lá. Bacana. A gente tenta muito, assim, passar a palavra do CRM pra frente. E eu acho que isso é talvez o mais importante pra você tentar garantir que não aconteça de novo. E é uma tentativa, mas acho que é mais eficiente que eu descobri até agora. A junção desses 3 fatores. Maravilha, até desenhei aqui uma tríade. TDT. Seus desenhos. Transparência, documentação e treinamento. É isso. Acho muito legal, acho que são os pilares importantes, né?
desse modelo, e a central de conhecimento acho que foi uma dica também fantástica para você ter tudo centralizado, compartilhado, ou seja, a informação é corporativa, é da empresa, não é do departamento, não é da pessoa, não é do gestor, não é da liderança, então achei muito legal. Flávia, adorei a nossa conversa. Nossa, quantas dicas! Eu anotei quase 3 páginas aqui. Pessoal, não sei se você conseguiu anotar. Se você não anotou, volta, assiste novamente. Acho que tem muita dica bacana, dica prática, né? Se você está passando por essa situação, por esse cenário. Acho que a Flávia trouxe bons pontos, né? Pontos que sempre eu aprendo com os nossos convidados aqui. Então, aprendi bastante com você. E eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua agenda. Eu sei que você tem muitas responsabilidades lá. O projeto de CRM que você toca, né? Ou seja, toda a operação da Suno está em cima do CRM e é um desafio grande de manter, de evoluir, de melhorar e principalmente gerar resultado. Porque no final do dia, no final do quarter, do semestre do ano, o que o CEO olha, isso acho que em qualquer empresa, é assim, cara, quanto eu estou investindo e quanto eu estou tendo de retorno, né? Eu acho que esse é um olhar que você tem muito bem. Então, só para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho desse investimento, dessa questão investimento versus retorno, uma última dica final aqui para a galera. Cara, uma dica final é difícil essa de cumprir, mas tenha pessoas fantásticas, eu te prometo que o retorno vai ser maior. É isso, porque se você cumpre todo o playbook bonitinho que a gente falou, você entende o negócio, você entendeu a estrutura, você entende como funciona a ferramenta, a única coisa que vai faltar pra você são pessoas fantásticas pra você tocar da forma que você precisa, sinceramente. No final do dia, e esse é o né? maior retorno que você pode ter, porque se você tiver as pessoas certas tocando tudo que você já compreendeu do negócio, a documentação, que, de novo, você não compreende sozinho, teve alguém lá te ajudando a entender do negócio, né? Cara, isso, sinceramente, é o maior retorno, assim, que eu vejo que a gente tem. Eu tenho meus braços direitos, esquerdos, pés, espinhas dorsais, assim, e sem eles, com toda certeza, não daria certo. Então, o gestor tentar centralizar um conhecimento inteiro, ou tentar saber de tudo, cara, você não vai saber de tudo. E tá tudo bem você não saber de tudo, desde que você tenha pessoas ótimas que te apoiem, e apoiem elas de volta. Então, acho que o ecossistema perfeito pro ROI é entender do business, montar sua conta bonitinho de acordo com isso, entender se você tá no momento ou não, e se você não tiver, dá transparência e bola pra frente, claro, e deixa o teu time trabalhar. É isso, tenha pessoas fantásticas com você. Acho que esse é o melhor retorno que você pode ter. Que animal, que animal. Adorei, adorei. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer conversar contigo. Muito conteúdo bom, muitas dicas. Então, obrigado. Só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Gente, então, essa foi a nossa conversa com a Flávia, da Suno. Então, falamos sobre governança, gestão, controle, processos. Então, espero que você tenha gostado muito, muito, muito desse nosso bate-papo. Muitas dicas, muitas recomendações, orientações práticas, né? Então, espero muito que você tenha gostado. E, como sempre, curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Quanto mais pessoas curtirem, mais pessoas serão impactadas com esse conteúdo que é produzido de uma maneira totalmente gratuita. Conteúdo sobre CRM, tecnologia, negócios, processos, HubSpot, para você ter sucesso na sua empresa, tá certo? Obrigado e até a próxima.